Deus seja louvado. No período matinal tivemos o nosso encontro, o nosso sermão, que à luz do tema central, o fim se aproxima. Contamos uma história factual, real, que aconteceu na Indonésia em 2004. Esse evento trouxe situações não abonatórias, desastrosas para a vida de muitos, porque reza o facto mais de 230 milhões de pessoas, infelizmente, perderam a vida. Isso porque um tsunami, não é? Um terremoto se deu no meio do mar, as placas moveram, e quando as placas movem-se, há deslocamento de rochas. Houve deslocamento de rochas no oceano. Esse deslocamento chega a uma altura que ela se fecha. Quando ela se deslocar, significa que o mar vai recuar. E quando ela se fechar, significa que vai haver uma força terrível no fechar das placas, e que vai permitir o surgimento de ondas gigantescas. E essas ondas são as mesmas que varreram a Indonésia. E também dissemos que para uma pessoa atenta, uma pessoa que percebe, estuda, é necessário conhecer alguns sinais. Olhamos para uma mulher, qual é o sinal que de fato a mulher está prestes a dar à luz? Sabemos sobre as dores de parto, sabemos sobre a data calendarizada, porque é possível calendarizar o dia do nascimento, contar os 9 meses. Conhecemos também que o comportamento da mulher nessa altura vai sofrendo algumas alterações, os incômodos vão aumentar. Aqui não vou perguntar sobre pai, por favor, aqui tem os pais? Pai, quem é pai? Ok. Conhece esses sinais, não é? Os incômodos da mulher aumentam. Algumas a bolsa arrebenta, vê-se escorrimento, e é motivo nesse momento de preocupação, motivo de grande preocupação. Quando a mulher já não consegue dormir, escolhe posições, vira-se aqui não serve, vira-se aqui não serve, são motivos de preocupações. Os mais atentos vão a tempo. Nas melhores condições, a mulher dá à luz. Os menos atentos não vão a tempo. Nas piores condições, a mulher vai o quê? Dar à luz. Alguns vão dar à luz no carro, outros em casa, outros no quarto de banho. Muitas situações. Assim também, semelhante às dores do parto, semelhante ao que aconteceu na Indonésia, semelhante aos dias de Noé, semelhante àquilo que aconteceu nos dias de Ló, muitos são os exemplos que a Bíblia nos apresenta para chamar a nossa atenção a respeito do fim do mundo e da volta de Jesus. Só que, seguindo o exemplo da distraição daqueles que foram infelizes nessas realidades, ou são infelizes
até no momento do parto. Nos dias de hoje não é diferente. O exemplo se encaixa perfeitamente à luz da volta de Jesus. Os sinais são claros e visíveis. Existem aqueles que não se importam se isto é ou não um sinal. Existem pessoas que vivem, são tão negligentes e vivem a vida de acordo com o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 22, versos 12 a 14. O Senhor disse, através do profeta, diga ao povo que é tempo de chorar, é tempo de prantear, é tempo de prantear entre o átrio e o altar, chorar pelos pecados de Israel, clamar em alta voz e não se deter pelas coisas erradas que acontecem em Israel. É tempo de olhar para Jesus e olhar para a minha vida e não me concentrar na vida do outro. É tempo de fazer uma auto-reflexão, uma examinação, um escrutínio da tua própria vida e ver o que vai e o que não vai bem. É tempo de ter discernimento. Mas no lugar disso, apontamos vários motivos que fizeram e farão com que muitos, na volta de Jesus, infelizmente percam o céu. Mateus capítulo 24 não é uma mensagem primeiramente para quem não está na igreja do Senhor. Quando Jesus estava a relatar os sinais proféticos, eventos dos últimos dias, estava falando para os seus discípulos e a mensagem era para eles. E a primeira questão que Jesus, no meio da pergunta feita, diga-nos, que sinal haverá na tua vinda? E que sinal haverá no fim do mundo, que entenderemos que o mundo vai terminar? No versículo 4, Jesus disse, algo que me chama a atenção a estudar sobre eventos finais, é que Jesus, ele começa com algo que foi a obra-prima de Satanás no céu. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano. E o engano não é algo que temos que procurar lá fora apenas, não. O engano, nós temos que olhar para a nossa própria vida. Nós podemos viver um cristianismo, uma vida de enganos. A Bíblia diz que, de acordo com Jeremias, o coração é enganoso, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. Então, conhecendo a mensagem e sabendo que ela está voltada para a igreja, e sabendo que o nosso coração é enganoso, será que por sermos adventistas, conhecermos a mensagem, termos o espírito de profecia, estamos isentos do engano? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Os que estavam próximos de Deus, lá no céu, foram enganados. Não devemos nos bater no peito com engano só lá fora, não. Entre nós também nos enganamos. Razão pela qual, em Mateus capítulo 7, versículo 20, o Senhor é enfático em dizer, muitos dirão, Senhor, no teu nome, em teu nome, expulsamos demônios, em teu nome, curamos enfermos. É muito trabalho em nome de Jesus, mas uma vida de engano. É muito trabalho, 50 anos na igreja, para depois ouvir que não te conheço. Alguma coisa não vai bem.
É muito trabalho organizar esses bancos, chamar pessoas, para depois não entrar no céu. É muito trabalho. É muito trabalho fazer reforma de saúde, deixar de comer o A, o B, o X, o B, o assado, cozido, fazer muita coisa, para depois o Senhor dizer, não te conheço. O sono das virgens, o que vai fazer com que muitos adventistas do sétimo dia não entrem no céu, é o fato de que, num tempo que deveriam estar acordados à espera do noivo, detiveram-se a dormir. E há uma necessidade de cada um de nós, e no espírito de profecia, entender o significado do sono das virgens. O joio dorme, tribo dorme. O sono das virgens. Qual é o sono das virgens loucas? O que significa o sono das virgens loucas? Espiritualmente, nós já sabemos que virgem representa o povo de Deus, representa a fé pura. Ser virgem é uma fé pura. Mulher é a igreja. O número 10 representa a simbologia, a totalidade dos crentes. Dentro dos crentes, o número 5 representa a totalidade dos mundanos que estão dentro da igreja. E outro número 5 representa a totalidade dos fiéis. Mas uma coisa importante, ambos dormem. E a pergunta que não se quer calar significa o significado do sono das virgens prudentes. Será que dormir num tempo de jejuar, um tempo de manter-se acordado é boa coisa? Será que quando relataram a parábola das 10 virgens e disseram que as prudentes estão a dormir, será que é boa coisa? Você pode dormir, ser prudente e acordar louca. Quando você perceber, não tem azeite. Você pode dormir com sentimento de prudente e acordar espiritualmente louco. Além disso, há uma necessidade de entendermos o significado do azeite. Eu entendo que muitos percebem que o azeite representa o Espírito Santo, sim. Isso é uma pura verdade. O azeite representa o Espírito Santo, que mantém a chama do Evangelho, a vida de Cristo acesa dentro de nós. Mas é interessante que quando o clamor soa, aí vem o noivo, elas acordam. Algumas percebem que não tem azeite, outras percebem que ainda tem azeite. E as que não têm azeite tentam pedir azeite. É interessante que o Espírito Santo não se transfere, não é assim. Nós não podemos dar o Espírito Santo. Quem dá o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é da minha livre e espontânea vontade, eu tiro de mim, entrego para o irmão, isso não existe. Então as outras disseram, não se dá que ao darmos para vocês nos falte a nós. Ide aos que vendem. O que me chama a atenção é que, numa praça, se eu encontro à meia-noite pessoas a vender, na minha mente só tem uma coisa, são bruxos. Eu não posso pedir para pessoas irem para a praça, para o mercado comprar e ter a certeza que de fato vou encontrar bancadas a vender. Era meia-noite e elas disseram, ide aos que vendem. E essas mulheres saíram para comprar azeite. É interessante que na vida espiritual, para irmos para o céu, nós só temos um vendedor. A Bíblia só nos mostra em Apocalipse capítulo 3 um único vendedor. A pessoa que vende coisa original e segura. E este vendedor, segundo a Bíblia, é Jesus Cristo. Ele diz, aconselho-te que de mim compres, faças compra em mim. E não compra qualquer produto. Não compra qualquer produto. Só que este vendedor,
Que ele disse: aconselho que de mim não compra em outra pessoa, compra a mim. Não vá comprar outra pessoa. A pessoa que estava para vender e vende a coisa pura, já não estava no mercado, entrou na festa. A minha pergunta é: quando eles saíram, compraram a quem? Porque eles voltaram com azeite. A minha pergunta é: se o azeite verdadeiro é o Espírito Santo, que tipo de azeite eles compraram? Há uma preocupação para o povo de Deus, porque quando as virgens percebem que não tem azeite, representa a retirada do Espírito Santo da vida de algumas pessoas. A falta de azeite na última crise significa que o Espírito Santo sairá da vida de algumas pessoas. A presença de azeite em algumas vasilhas significa que o Espírito Santo manter-se-á na vida de algumas pessoas. E se o azeite representa o Espírito Santo, se o azeite representa um ser espiritual, e na vasilha das virgens prudentes, esse ser espiritual, o Espírito Santo, precisamos entender que próximo à volta de Jesus, quando a porta da graça se fechar, Satanás se personificará de Cristo e aparecerá com os seus santos anjos, ou melhor dizer, com os seus anjos das trevas, em forma humana. E ele falará para muitos que, como comichão, ouvindo a verdade não ouviram, agora vão ouvir de demônios. Quando tinham um tempo e momento para fazer reformas, não fizeram. Naquele momento, quando Satanás se apresentar, tal como se apareceu Jesus na ilha de Pátimo, em João, com o rosto brilhante, cinto, pernas, uma imagem sem igual. Os que não estudam a Bíblia e não entendem os eventos finais, não terão como negar e não terão como seguir aquela presença, uma presença incomum. Naquele momento, quero te dizer algo: muitos adventistas estarão comprando seu azeite. Naquele momento, o Espírito que estará na vida daqueles que, quando o Senhor veio, não tinham azeite, representa demônios, anjos caídos. Você acha que com anjo caído você bate a porta do céu, você vai entrar? Não. Você não vai entrar. Nosso tema não é esse, mas quero apenas chamar a tua atenção, irmão. Quero apenas chamar a tua atenção que não é tempo e não é momento de dormirmos. É tempo de mantermos-nos acordados e vigiar. Mas não é vigiar a vida do irmão, é vigiar a tua própria vida. Entender os sinais que estão acontecendo nos últimos dias, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Um sinal para dentro da igreja. Um sinal que, ao olharmos o que está acontecendo dentro da igreja, chama-nos a atenção. Quando o apóstolo Paulo diz que sabe, porém, isso, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Quem vai apostatar não é mundano. Apostasia é abandono da verdade. Vai apostatar quem conhece a verdade. Então, um dos sinais dos últimos dias para nós dentro da igreja é o aumento de apostasia. Hoje o Espírito Santo não é Deus, amanhã Cristo lhe nasceram, outro dia a igreja é Babilônia, outro dia. Irmãos,
Vocês sabem quantos já vieram, disseram que a igreja é Babilônia? Os grupos acabaram, a igreja permanece. Por favor, olha para o retrovisor da história do passado. Olha para o retrovisor da história. Já muitos se levantaram a dizer que a igreja adventista é Babilônia. Estes acabaram com 2, 3 mulheres no alto, abandonaram a igreja, se tornaram muçulmanos, foram para longe, hoje estão no mundo. Olha para o retrovisor da história. Você não terá o tempo suficiente para aprender com todos os teus erros, porque a vida é curta. Aprenda com os erros de quem já passou. Muitos que chegaram à conclusão, estou falando de um sinal dos últimos tempos. O apóstolo Paulo disse que muitos apostataram da quê? Não percebi. Da fé. Estuda 2 textos do Espírito de Profecia, chega à tua conclusão. Faz doutrina com 2 textos, 2 pontos, 2 notas, faz doutrina. Esse caminho é longo, nós conhecemos. Esse caminho é longo, começou no céu. A apostasia começou no céu. Esse caminho é longo. É um dos sinais de que o mundo vai terminar e Jesus vai voltar. É sobre a apostasia dentro da igreja. Isaías 22, a palavra do Senhor nos diz que é tempo de chorar. Outro sinal. Idolatria dentro da igreja. A idolatria dentro da igreja. Sirvo a amada igreja adventista do 7º dia há algum tempo, mas não tenho receio de falar daquilo que o Senhor sabe e nós sabemos que estamos mal. Olhando para a festa de Yom Kippur, no dia da expiação, reza o livro de Levítico, capítulo 16, que o povo, enquanto o sumo sacerdote estivesse lá dentro, deveria ficar em contrição, em choro, em lamento, pelo seu estado espiritual. Enquanto o sumo sacerdote estivesse lá dentro, não era tempo de júbilo, não era tempo de matar boi, não era tempo de matar ovelhas, não era tempo de alegria, não era tempo disso, era tempo de prantear. Porque se o resultado final saísse do juízo investigativo e a pessoa não tivesse em harmonia, ele era expulso, extirpado da nação. Do mesmo jeito, quando o Senhor Jesus lançar o incensário e dizer, está feito, aqui na terra, muitos estarão casando e dando-se em casamento. Não é quando entra na arca, não começou logo já a chover, não. Ficaram quanto tempo sem chover? Não percebi. 7 dias. Assim, quando o Senhor sair do santuário celestial e dizer está feito, ele não vem diretamente para a terra. Há um tempo. Há um tempo. Esse tempo vai escandalizar os adventistas do 7º dia. Esse tempo há de escandalizar os adventistas do 7º dia. Para os que ignoram os sinais dos eventos finais, para os que não se preocupam dentro da igreja, devemos estar mais preocupados nós do que aqueles que desejamos informar. Porque pregar a palavra em estado de sono, fazer um trabalho a dormir, não é uma boa obra. Não é uma boa obra. É necessário acordarmos. É necessário acordarmos porque os sinais estão claros.
E a pergunta que não se quer calar é: como acordar? Como se manter acordado enquanto o noivo não chega? Essa é uma pergunta interessante. Como se manter acordado enquanto não chega? Vigiar, porque não sabemos a hora e o dia que o ladrão vem, mas a palavra é: mantém-se alerta, vigia. E Jesus é comparado com a ação do ladrão, que vem e não avisa quando vai vir, porque a hora e o dia da vinda do Filho do Homem ninguém sabe. Como podemos nos manter atentos, acordados? Porque você olha para a tua casa, você não sabe o dia e a hora que o ladrão vai vir. Ficar acordado as madrugadas todas traz problema de saúde, ou não traz? Traz ou não traz? Traz problemas de saúde, ficar acordado. Mas por que precisamos ficar acordados? Ficar acordado espiritualmente é diferente do que ficar acordado literalmente. Ficar acordado fisicamente. Quando a Bíblia nos diz: vigiai e orai, para que não entrais em tentação, porque não sabeis a hora que o vosso Senhor vem. Não é ficar acordado fisicamente. Não é isso, irmãos. Manter-se acordado espiritualmente. Primeiro, o apóstolo Paulo nos dá um elemento fundamental: orar sem cessar. Ter uma vida de oração é um dos elementos que nos ajuda a ficar acordados espiritualmente. E se você perceber, se você puder ter os olhos dos anjos, a maior parte dos obreiros, dos adventistas do sétimo dia, não tem vida de oração. Oram, mas não tem vida de oração, são coisas diferentes. Orar é uma coisa, ter vida de oração é outra. Eu não falo isso porque eu estou me gabando. Não. Eu já fiz vários acampamentos que eu tenho feito. São acampamentos missionários, onde vêm pessoas que não conhecemos para serem instruídas 1 a 2 semanas. E nesses acampamentos, nós ensinamos as pessoas a terem vida de oração. É obrigatório acordar às 3 horas e às 4, todo o acampamento, para orar até amanhecer, a 4ª vigília da noite. E você começa a ver aqueles que você levou para o campo para orar com eles, a dificuldade para acordar para orar. Desde irmãos, uns começam a dar doença. Irmão, eu sofro do estômago. Irmão, eu então não fui. No segundo dia do acampamento, é muitas desculpas. Você começa a perceber: a igreja não tem vida de oração. A igreja não ora. E quando você não tem vida de oração, você pode ser ancião lá, pastor, você pode ser o que você é dentro da igreja, mas você vai ser uma virgem em sono, a dormir. Vida de oração. Essa profecia aconteceu em 1844, a parábola de Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens teve o seu cumprimento primário, terá o seu secundário nos dias de Guilherme Miller, Samuel Snow, Joseph Bate, Tiago White, Ellen G. White, em 1843. O que fez com que... Qual era a diferença entre virgem louca e virgens prudentes? O que levou ao desapontamento? O que levou a igreja a dormir? Por favor, estudem esse assunto. De maneira que nos dias de hoje, não durmamos como muitos dormiram e não entraram na terra prometida. Assim também nos dias de hoje, muitos estão dormindo e não entrarão nos céus. Segundo elemento para manter-se acordado espiritualmente: estar em contato constante com a palavra de Deus. Mas ao estar em contato com a palavra de Deus, é necessário ser humilde. Essa palavra humildade
É uma palavra que a citamos muito, mas não conhecemos o seu significado. Uns acham que humildade é ser pobre. Fala, não, esse irmão é pobre. Não, esse irmão tem uma vida muito humilde. Não. Humildade não é pobreza. Se forem sinônimos, não são perfeitos. Queridos, humildade é uma virtude do Espírito Santo, dando à pessoa cheia ou com o Espírito Santo a capacidade de reconhecer suas limitações, fraquezas e erros e com o desejo ardente de corrigi-los. Isso é humildade. Quando você consegue reconhecer suas limitações, uma pessoa que estava a estudar a Bíblia e foi muito humilde, foi o eunuco da rainha de Candace, Atos capítulo 8, verso 32. Ele disse a Filipe, como poderei entender se alguém me não explicar? Você precisa ser humilde. Nós não sabemos tudo. Deus usa pessoas para nos explicar. Deus usa pessoas para trazer luz. Mas há pessoas que você está a ensinar. Você está a pregar na Bíblia, na igreja, mas tem alguém a murmurar. Tem alguém a falar mal da pregação. Como é que você quer ficar acordado espiritualmente se você murmura a palavra de Deus? Você murmura. A quem não estuda e não ora diariamente. Se você não estudar e não orar diariamente, você vai ter fome no sétimo dia. Hoje, espiritualmente, passamos fome na igreja. Sábado, jejuamos, espiritualmente não há comida. E isso está fazendo com que muita gente abandone a igreja, porque na igreja não tem pão, não tem comida. Nós, em muitas igrejas adventistas, encontramos bolotas de porco, que é a comida do filho pródigo quando estava no mundo. É bolota de porco. Mas há igreja que você encontra o maná. Então escolhe a igreja que você vai frequentar com a tua família. Não frequenta uma igreja adventista que você está morrendo espiritualmente, ficando no banco todos os dias a morrer. Sai dali, procura outra igreja. Sai dali. Onde espiritualmente não tem alimento, saia. Não estou a dizer para sair da igreja adventista, estou a falar para sair daquela igreja específica. Procura outro templo adventista, analisa a igreja, vê se o pastor é conservador, vê se a pregação é de conservador. Senta com a tua família e coma, porque estamos num tempo, se você não comer, vai ficar desnutrido espiritualmente. Se comeres bolota de porco, vais morrer de fome. Se comeres maná, vais ficar nutrido para ir para o céu. Se você vê que não está dado, de domingo a sexta, tens que ter comida em casa. Domingo a sexta-feira tem que ter comida em casa. Tem que ter culto matutino, culto vespertino, oração, estudo da palavra. Chega na sexta-feira, coma de novo. Na sexta-feira, o pôr do sol, coma em porção que dobrada. Se chegar no sábado, entraste na igreja, não tem comida, você já está aqui? Já está cheio. Agora em casa não come. Desde domingo a sexta, chega em casa, na igreja também não tem comida. Você vai falar mal da igreja, você vai sair da igreja. Porque muitos templos, nos dias de hoje, não há comida. Não há comida. Segundo elemento para manter-se acordado é ter uma vida de estudo da palavra de Deus com muita humildade. E falando de estudo da palavra de Deus com muita humildade, eu gostaria que muitos aprendessem a estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia. Muitos não sabem. Sobretudo pessoas que entram na igreja agora não sabem estudar a Bíblia, Espírito de Profecia. As notas isoladas têm feito muita gente cair na apostasia, abandonar a igreja. Notas isoladas, eu não leio nota, eu leio livro completo.
Notas isoladas do Facebook. Um texto aqui, outro texto ali, desorganizado, faz a pessoa entrar na apostasia. Um dos melhores estudos para se manter firme nos princípios é o método de estudo sistemático. Sabe o que é sistematização, não é assim? Sistematização é a sequência lógica de uma determinada atividade dentro de um determinado assunto teológico. É necessário conhecermos a sistematização daquela mensagem. A sistematização é seguir uma sequência ordenada. É como se você ter o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa sequência. Agora, quando o estudo não é sistemático, é desorganizado, você pode ter o 0, depois o 4, depois vir o 5. É você pegar uma nota fora do contexto, entender como se fosse a doutrina completa da igreja. É colocar o 0 no lugar do 9. Estudos desorganizados. Se você não tiver um estudo sistemático sobre a divindade, conhecer cronologicamente o crescimento da doutrina sobre a divindade dentro da igreja, você vai se encontrar com textos tão fortes, mas tão fortes, que você vai assumir como que era a crença da igreja no passado. Você vai se encontrar com isso. Você vai se encontrar com notas da senhora White, que ela bate forte com a igreja e chama a igreja de que poderemos ser irmãos da Babilônia, e pelos erros que estão acontecendo na igreja, você vai chamar a igreja de Babilônia. Ou não é assim? É assim. Estamos a falar de sinais que antecedem a volta de Jesus. E são sinais claros. Outro elemento, além da oração, o estudo da palavra, para o estudo da palavra com humildade. O terceiro elemento é uma vida de missão, é uma vida de ação. A primeira missão não é aquela de sair para ir distribuir livros, não. Dar estudo bíblico, não é a primeira missão. A primeira missão é quando você entende um assunto e oras a Deus para colocar em prática aquilo na tua vida. Aquilo é missão. Você entendeu que precisamos ter uma reforma alimentar. A partir do momento que você vai fazer um curso de culinária vegetariana, você já está fazendo missão. Mas essa missão é para alcançar primeiro quem? Primeiro eu, porque eu tenho que me amar os outros como a mim quem? A mim mesmo. Porque eu não posso ser missionário só para os outros. A missão tem que me beneficiar. Se na missão o obreiro não é transformado, trabalhou em vão. Deixa eu vos dizer uma coisa, irmãos. Como é que Deus transforma a vida do mensageiro? Deus dá uma mensagem ao mensageiro para transformar a vida do povo. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus lhe deu uma mensagem para transformar o povo. A pergunta é: o mensageiro já é perfeito? E qual é a mensagem que transforma o mensageiro? Porque ele leva a mensagem para transformar um povo. Mas qual é a mensagem que transforma o mensageiro? Deixa-me explicar. Deus, ele dá uma mensagem ao mensageiro para transformar o povo. E transforma o mensageiro pela circunstância da missão. Por isso é que Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todas as circunstâncias, toda a dificuldade que o apóstolo Paulo passou, era a pregação que Deus estava trazendo para o seu caráter. A crise pregava para Paulo.
os desafios fizeram uma pregação. E Paulo era refinado na sua missão. Se você está a fugir, fazer missão por causa das dificuldades, irmão, só orar e estudar, isso não vai completar. Você não vai se tornar uma pessoa acordada, você não estará acordado. Porque quanto mais compartilhamos a palavra para os outros, mais nos alimentamos. Eu, como professor, eu percebi que cresci mais academicamente quando me tornei professor. Porque eu estudava 2 vezes. Eu estudava para entender, depois estudava para fazer o quê? Para explicar. Quem estuda a palavra de Deus para dar estudo bíblico, estuda quantas vezes? 2 vezes. Estuda para entender, depois estuda para quê? Para ensinar. E na medida em que você está a ensinar, aquilo começa a gravar. Quem dá estudo bíblico começa a ter os textos na mente de forma natural, não precisa se esforçar muito. Hoje leste, amanhã leste, depois a mente memoriza, você já não lê. E isso é fundamental para a vida do obreiro na crise, porque o texto bíblico virá na tua mente quando estiveres em crise. O texto virá, a voz do Senhor virá. Você se tornará uma pessoa mais forte na crise, porque a palavra está aqui, está no coração, está na veia. Mas quando não estuda, quando a palavra não entra, ai, irmãos, é um desastre espiritual. Falamos de 3 elementos: orar, estudar e compartilhar, fazer missão. Mas que esta missão, primeiro seja para a tua própria vida. Se você se ama, seja um missionário para salvar-te a ti mesmo antes de salvar os outros. Quantos já leram Um Grande Conflito por completo? Pouquíssimos. Mas daremos um livro aos outros que nunca lemos. Você não se ama. Você não se ama. Dar um folheto, nunca leste, estás a dar nos outros. Você não se ama. Como é que você quer salvar os outros e não tens, você não quer se salvar? Por que você não lê também? Por que não tira tempo para leitura e terminar o livro? Como é que você consegue passar um quarto do dia no telefone? A estatística de hoje, quanto tempo passamos no telefone? Mas nunca terminamos um capítulo do Grande Conflito. O capítulo do Grande Conflito que mais me chama a atenção, que mais marcou a minha vida, é o capítulo 6, os 2 heróis. Jerônimo e quem? Não percebi? John Hus. Esse é um capítulo que mexe comigo ao ler o Grande Conflito. O Evangelho na Boêmia. Hus, ele influencia a vida de Jerônimo. A Boêmia ainda proporcionava o culto, a idolatria, era muito visível na Europa. Já alguém, Wycliffe havia pregado, sua mensagem havia marcado o mundo. E Hus bebeu muito de Wycliffe. Entregou-se o seu coração a Deus. Grande Conflito, capítulo 6, os 2 heróis, John Hus e Jerônimo. John Hus, para resumir, quando vai morrer, ele entrega-se completamente e é decapitado. Mas a história mais marcante vem com Jerônimo. Porque Jerônimo deveria seguir os passos de seu mestre John Hus, não é assim? Na hora da morte, depois de ler tanto a Bíblia, se apaixonar por Jesus, alguma coisa não ia bem no coração de Jerônimo.
Jerônimo era uma virgem, estava dormindo. Ele dormia mesmo. Primeiro colocaram no calabouço. A tortura primeiro foi psicológica, tortura psicológica. As carnes de Jerônimo estavam em estado de putrefação. A ideia era renunciar à sua fé. Chamaram Jerônimo depois de um tempo no calabouço e colocaram ele diante dos seus juízes, seus acusadores, e perguntaram a Jerônimo se ele ainda mantinha sua fé e acreditava nos escritos de John Huss. No momento, a fé de Jerônimo entrou em estado de colapso. Jerônimo vacila e diz que não crê. Jerônimo recua. Termina o julgamento, colocam Jerônimo novamente no calabouço. Só que os seus acusadores não se contentaram com aquela declaração dele. E Jerônimo, quando vai para o calabouço, ele chora amargamente, a semelhança de Pedro quando negou a Jesus. São choros amargosos. Jerônimo entregou-se à amargura. Ele rendeu seu coração a Jesus no calabouço, porque na primeira inquisição ele havia negado o seu Senhor. Os seus acusadores, eles não se contentaram quando Jerônimo disse que negaria. Eles queriam ouvir outra vez. Só que o Jerônimo que sairia do calabouço não era o primeiro que entrou quando negou o seu Senhor. Ele humilhou-se na prisão. Não é qualquer humilhação, irmãos. Essa é uma história que todas as vezes quando tenho a minha fé abalada, eu vou ler o Grande Conflito, capítulo 6. Eu entendo a fé dos nossos pais. Jerônimo, diante dos seus acusadores, manteve-se firme, retirou tudo quanto havia dito antes, validou os escritos de John Huss e validou sua fé em Jesus Cristo, e dizendo que estava preparado e à espera da morte. Nada mais, nem a sua própria vida, poderia deter Jerônimo diante da sua comunhão com Deus. E naquele momento, eles entenderam que era o momento de matar Jerônimo. E Deus também percebeu. Ao estudar o Grande Conflito, ao ler o capítulo 6, quando os juízes, inquisidores, os reis, o papado que estava ali, os bispos, quando eles não se contentaram com a declaração de Jerônimo, que negava os escritos de Huss, eu percebi que Deus estava dando uma chance para Jerônimo se arrepender. Eu percebi que ao colocarem Jerônimo na cadeia, não eram os homens que estavam colocando Jerônimo na cadeia. Deus estava dizendo: olha, vou te colocar novamente, pensa bem, Jerônimo. Porque os bispos poderiam aceitar a declaração de Jerônimo e aceitá-lo na corte, conviver com ele normalmente. Mas eles disseram: não, nós não aceitamos a tua declaração, volta para o calabouço. Eu entendi naquele momento que Deus estava dando uma segunda chance para Jerônimo. Já te aconteceu uma desgraça pela segunda vez? Algo ruim na tua vida pela segunda vez, já te aconteceu? Nem sempre as desgraças subsequentes são necessariamente uma maldição. Nem sempre. Nem sempre. Então, irmãos, com essas palavras, nós queremos apelar aos irmãos. Este livro que nós vamos distribuir, que resume a história do grande conflito, desde a queda de Satanás até a volta de Jesus. Este é um livro poderoso. A escritora desse livro, quando escrevia, ficou várias vezes doente, quase morria.
Porque Satanás e seus anjos caídos não se contentaram a saber que a história do grande conflito seria resumido no sentido de fazer entender a muitos que não conhecem a Jesus. Entregar e distribuir esse livro não é uma coisa para brincadeira. Há uma necessidade de ter um coração puro. Permita que a Bíblia e esse livro faça toda a transformação na tua vida, aumente a tua fé. Tira um tempo, leia o livro. Se quer ganhar gosto, eu posso te contar o livro em forma de filme. Eu gosto de contar livro em forma de filme, até o grande conflito. Para você se apaixonar pelo livro, eu já contei algumas notas do Desejado de Todas as Nações, que há pessoas que ganham gosto e foram ler Desejado de Todas as Nações. É maravilhoso. Ler além da letra é ler com entendimento. Porque muitas das vezes o livro nos traz uma palavra e essa palavra tem um significado. Se nós não desmistificamos aquele significado, não se torna perceptível o que o livro nos quer dizer. Então, quando você vai ler, não leia a letra, leia com entendimento o significado de cada palavra e entenda o livro baseado no significado das palavras. Você vai ler com entendimento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê poder para que, de forma muito viva, sem sono, possamos anunciar com este livro e com a Bíblia Sagrada aos que não conhecem a Jesus de que Ele está voltando. E o meu apelo nessa tarde é que a melhor maneira de anunciarmos que Jesus está a voltar não é este livro, a Bíblia Sagrada. Não é. Também não é este livro, o grande conflito. Serão apenas meios. A melhor maneira de anunciar que Jesus está voltando é um estilo de vida cristão para apresentar ao mundo. Se ao levarmos o livro para as pessoas aqui e elas amanhã também se encontrarem conosco a fazer as mesmas coisas que eles vão fazer ou que eles fazem, tudo que você levou através desse livro vai cair por terra, não tem valor, não presta. Por isso, cuidado. A melhor maneira de nós dizermos ao mundo que Jesus está a voltar é nos comportarmos tal como o Evangelho diz no nosso estilo de vida, no dia a dia. É uma pregação para vizinho, para colegas, para familiares, para N pessoas. E quando você entregar o grande conflito, vai complementar. Quando você abrir a Bíblia, vai complementar. E o Espírito Santo fará o seu trabalho, a sua obra-prima, convencer. A tua vida e a palavra escrita convencerão aqueles que não conhecem a Jesus, que eles precisam de um Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto em meio à tentação, em meio aos desafios, em meio aos problemas, os conflitos de vida. Ao levantar o seu rosto, nos dê a paz que excede todo entendimento. Amém?